E falando na mensagem e na alegria, o Salmo 122, verso 1, expressa isso: alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. E o 107, verso 1 também confirma: dei graças ao Senhor porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. E nós vamos ouvir vamos ter o prelúdio cantado. Senhor.
feche seus olhos, vamos orar nesse instante. Deus nosso Pai, agradecemos, ó Deus, neste momento, o fôlego que nos dá. Celebramos a vida nesse instante, porque sabemos que é originária do Senhor. E o Senhor sabe todos os momentos em que passamos aqui na terra. Por isso glorificamos o Teu nome. E entregamos, ó Deus, neste momento, a vida de todos da Tua igreja, para que o Senhor cuide, Deus. Este avivamento neste lugar seja permanente, para a honra e glória do Teu nome. Nós oramos pelo amor do Teu Filho Jesus. Amém. Nós queremos conhecer neste momento aquelas pessoas que estão, por acaso, nos visitando aqui pela primeira vez. Se alguém gostaria que se manifestasse. Se não há, são todos costumeiros, congregados, aqueles que ainda não são membros da nossa igreja, mas todos são bem-vindos para este culto nesse momento. Nós queremos acrescentar, aliás, um motivo de alegria, o irmão Agnaldo informa que a oferta para a compra do material para as pamonhas já está bem avançado, tem muita gente já contribuiu e que assim continue. E lembrar, somente um destaque aqui no boletim, no dia 29/3, na Terra do Sol, haverá um trabalho realizado, a partir das 14h30 estará saindo a caravana aqui da porta da igreja, e 16 horas, diz excepcionalmente, às 16, o culto será realizado ali, naquela congregação, inclusive com a participação do coro da igreja. E nós vamos, neste momento, passar para o irmão que vai fazer a palavra do momento missionário, que é um grande destaque do culto desta noite. Boa noite, meus irmãos. No nosso momento missionário hoje, eu quero falar aos irmãos sobre um projeto Hope Academy. Esse projeto é um projeto que está em Botsuana, na África. A Botsuana, para a gente se localizar, fica no sul da África, faz divisa com a África do Sul. E antes de falar desse projeto, eu quero falar de quem trouxe essa informação para nós, que foi o pastor Roberto Carmona. O pastor Roberto Carmona, ele mora em Burkina Faso, é um país que está a oeste da África, e ele coordena ali 3 projetos: Blessed Hands, o projeto Hope Academy e um seminário. Então ele coordena todos esses projetos, e hoje eu vou falar de um dos projetos que ele coordena, que é o Hope Academy. Esse projeto ele começou há 15 anos atrás, e ele começou com o intuito de tirar as crianças das ruas, porque na cidade de Sebina, que é um distrito central ali de Botsuana, onde eles começaram esse projeto, as crianças tinha muita evasão escolar, as crianças faltavam muito à escola, e o que ocorria? Elas ficavam na rua, e ali elas estavam propensas a mexer com álcool e droga, então o índice era muito alto. Então, vendo essa necessidade, começou esse projeto. Esse projeto, ele tinha como ferramenta o esporte, e especificamente o futebol. Então ali foi começado esse projeto, trabalhava-se com futebol, e tinha-se a oportunidade, nesse momento que estava trabalhando com essas crianças e adolescentes, o futebol, trabalhava-se também os princípios cristãos, para que essas crianças saíssem da rua, para que elas fossem orientadas e direcionadas, a trazer uma transformação na vida delas. E o pastor Roberto Carmona, ele fala que recentemente ele visitou esse projeto, e eu queria ler aos irmãos o que ele fala aqui, o seu comentário. Então ele fala assim, só um momento,
Quem coordena esse projeto, meus irmãos, do Hope Academy, é o pastor Logan, é um obreiro local. O pastor Roberto, ele coordena todos os projetos. Então, o pastor Roberto, ele foi lá no Hope Academy conversar com o pastor Logan e ver todo o andamento. Então, ele fala assim: recentemente estive com ele, com o pastor Logan, no espaço onde treina os adolescentes da comunidade de Bozelli. Em um diálogo com um senhor que acompanha os trabalhos todos os dias, ele testemunhou que há uma grande diferença nas crianças entre o antes e o depois de Logan iniciar os treinos. Ele disse que sempre se preocupa com o rumo que eles tomam por não ter um exemplo a seguir, mas que não sabia o que fazer. Então, com a direção que o projeto Hope traz, com base nas Escrituras, como norte para a vida, ele vê que as crianças simplesmente mudam sua atitude e buscam um preparo para a vida, se afastando dos perigos da sociedade, em especialmente o álcool e as drogas. Então, aqui a gente vê esse relato, né, desse projeto que já tem 15 anos e que resgata crianças e adolescentes, tiram das ruas e simples orientam eles a estarem na escola, a estarem nos seus lares, trabalhando com os princípios cristãos e transformando muitas vidas ali. E o pastor Roberto, ele traz alguns motivos de oração para que nós, né, a gente ore. E eu fui pesquisar sobre o pastor Roberto e eu peguei também 3 motivos de oração pela vida dele. Primeiro eu vou falar os motivos que ele pede em relação ao projeto, depois eu vou falar os motivos de oração por ele. Ele pede para orar pelo sustento financeiro do projeto, para que possa crescer a estrutura e o apoio para receber ainda mais crianças e adolescentes. Por sabedoria ao pastor Logan, que além dos treinos realiza aconselhamento aos estudantes sobre como se dedicar aos estudos para garantir êxito na vida e no lar. Pelos adultos que são tocados através do que vem na mudança de comportamento dos jovens e crianças, que seus corações se abram para ouvir o Evangelho. E agora, eu pesquisando sobre a vida do pastor Roberto, ele pede, meus irmãos, em oração, para que nós oremos, para que o Senhor mantenha a alegria de servir ao Senhor, porque ele está longe do seu país, da sua cultura, da sua família, e ele fala no seu relato que tem que fazer um esforço muito grande para manter a alegria de estar ali, sendo missionário do Senhor e trabalhando como coordenador. Ele pede também para que nós oremos pelos obreiros. A seara é grande, mas poucos são os obreiros. E pede também para que nós oremos por sabedoria, para que ele saiba lidar com as situações da própria família e das situações que ocorrem nessa coordenação de 3 projetos. Então nós vamos nesse momento, gostaria que você também orasse por esses projetos nesse momento, por esses pedidos de oração aqui. Eu vou dar um tempinho e depois eu irei orar. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Pai, estamos aqui diante do Senhor, ó Pai, colocando, ó Pai, esses pedidos, ó Deus, diante do Teu altar, ó Deus, por esse projeto, ó Pai, que tem transformado, ó Pai, a vida de adolescentes e das crianças, ó Deus, dali, de Botsuana, ó Pai, de Bozelli, ó Deus,
tão distante de nós, ó Deus, mas que os seus servos, ó Deus, se dispuseram, ó Pai, a estar tão longe do seu país, da sua família, para ali, ó Deus, levar, ó Pai, a tua mensagem, anunciar, ó Pai, o teu evangelho, ó Deus. Por amor, ó Pai, a Cristo, ó Deus, ali eles estão, ó Deus. Pedimos a Ti, ó Deus, que haja sempre, ó Pai, o sustento financeiro ali daquele projeto, ó Deus, para que possa crescer, ó Pai, mais crianças e adolescentes, ó Deus, sejam retirados, ó Pai, das ruas e possam ouvir, ó Deus, o Teu Evangelho, ó Pai, e ser transformado por Ele, ó Deus. Pedimos também, ó Deus, por sabedoria, ó Pai, ao pastor Logan, Deus, que tem trabalhado não só com as crianças, ó Deus, mas com toda a comunidade, ó Deus, que vê a transformação desses adolescentes, desses jovens, ó Deus, e que o Senhor possa, Pai, dar sabedoria a ele, ó Deus, o que falar, ó Deus, aos pais, aos adultos que ali venham, Pai, essa transformação, ó Pai, que eles possam abrir os seus corações, e que o pastor Logan, Deus, e todos ali, ó Pai, que estão nesse trabalho, ó Deus, possa ter oportunidade, ó Deus, de falar do Teu Evangelho, ó Pai, para os adultos que ali, ó Pai, venham, ó Pai, a transformação daqueles adolescentes, ó Deus. Pedimos, ó Pai, pela vida do pastor Roberto Carmona, ó Deus, que está ali com a sua esposa Edna e a sua filha Calipa, ó Deus. Ó Deus, mantenha a sua alegria, ó Pai, de servir ao Senhor ali, ó Deus. Mas não só, ó Pai, manter, ó Pai, enche o coração dele, ó Pai, de alegria, ó Deus. Que ele possa, ó Pai, se manter firme, ó Deus. Que ele possa, ó Pai, ter sabedoria, ó Deus. Derrama, ó Pai, a tua sabedoria sobre a vida dele, ó Deus. Que ele possa, ó Deus, fazer da melhor forma, ó Pai, e conduzir, ó Pai, os seus projetos, ó Deus, porque é do Senhor, ó Pai. Nós pedimos a Ti, ó Deus, mande, ó Pai, mais obreiros, ó Deus, porque, Pai, o campo, ó Pai, é o mundo, ó Pai, e o mundo necessita, ó Pai, de ouvir o Teu Evangelho, ó Deus. O mundo, Pai, necessita, ó Pai, de saber, ó Pai, do Teu amor, ó Pai, do Teu grande amor, ó Deus, que mandou o Teu Filho, ó Deus, para resgate, ó Deus, de todo aquele que nele crê, ó Deus. Assim oramos, ó Pai, agradecemos a Ti, ó Deus. Amém. Vamos falar, meus irmãos, o tema da nossa campanha de missões. Vamos falar todo mundo junto? No amor do Pai, vamos completar a missão. E a nossa divisa: amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Vamos cantar o hino. Amor que liberta,
abençoado? Diz comigo. Amém. Deus vai continuar abençoando. Vamos ouvir o versículo decorado na semana, nesse instante. Boa noite. É um projeto do irmão Wilson, do pastor Odmar, que todo culto de quarta-feira, culto de oração, a gente tem um versículo para ser guardado no coração durante a semana. Temos vários pedidos de oração ali. Tenha certeza que a igreja está orando por todos eles estão lá. O Wilson sempre atualiza, então não deixe de colocar o seu pedido de oração, para que na quarta-feira, no domingo às 18 horas, a gente esteja orando por ele. E hoje nós vamos falar lá de Isaías 65, 24, que garante o quê? Antes de vocês clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando e eu os ouvirei. Então, isso é promessa de Deus para nós, para a gente possa ter firmeza de que esse Deus pode todas as coisas. Amém? Toda a congregação de pé neste momento para a leitura bíblica, e depois nós estaremos cantando e ofertando para o Senhor. E diz o seguinte: de ti vem o tema do meu louvor na grande assembleia, na presença dos que te temem cumprirei os meus votos. Os pobres comerão até ficarem satisfeitos, aqueles que buscam o Senhor o louvarão. Todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor. E todas as famílias das nações se prostrarão diante dele, pois o Senhor é o Rei. Ele governa as nações. Amém, aleluia. De todas as tribos, povos e raças, vamos louvar a Deus com alegria.
abraço no irmão que está do seu lado, mas tem que ser no banco do lado. No que está do seu lado, você já abraçou hoje. Vamos todo mundo abraçar e glorificar a Deus com o nosso louvor e com a nossa adoração. Diga amém. Obrigado, Jesus. Senhor, nós te agradecemos por essa noite, por esse dia tão especial na tua casa. Obrigado pela tua graça, pelo teu amor e pela tua misericórdia, Deus. Amém. Fala conosco nessa noite através da tua santa palavra, Deus. Esteja com cada um aqui presente, Pai. Venha trazer cura, venha trazer a bênção. Cada pedido, ó Pai, entregado diante do teu altar, ó Deus, que o Senhor possa derramar ricas e maravilhosas bênçãos, ó Pai, que vem de ti. Assim nós clamamos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos, as crianças aqui na frente neste momento, para serem despedidas para o culto preparado especialmente para elas, e em seguida nós estaremos ouvindo a mensagem da noite com o pastor Aldimar.
Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por mais esse dia de vida. Muito obrigado por estarmos aqui na Tua casa, Senhor. Senhor, abençoe essas crianças, que elas possam aprender da Tua palavra e saírem abençoadas daqui. Senhor, abençoe o pastor que vai falar para nós e que a gente também saia daqui muito abençoado e abençoando a vida de muitas pessoas. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, irmãos. Que bom vê-los aqui na casa do Senhor, para juntos refletirmos a palavra de Deus. Convido a todos para acompanharem um texto que se encontra em Lucas capítulo 12, verso 2. Verso 2. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disserem nas trevas será ouvido à luz do dia, e o que vocês sussurrarem aos ouvidos dentro de casa será proclamado dos telhados. Oremos. Pai, agradecemos pela revelação da Tua palavra, com mensagem para nós hoje, ó Pai, que o Teu Espírito Santo, que produziu essa palavra, possa torná-la viva em nós, aplicando-a em cada vida. Ó Deus, tem misericórdia de nós e ajuda-nos a viver e a praticar aquilo que nós temos aprendido na Tua casa, e que o Senhor mesmo possa ser glorificado na vida de cada um. Que o Senhor esteja trabalhando na vida daqueles que, mesmo à distância, estão ouvindo ou estarão ouvindo a Tua palavra. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos? A vida diante do Deus que tudo vê, está claro pelo texto, esta realidade de Deus. Eu não sei quantos estão aqui, são da época do Pato Donald, Walt Disney. Eu creio que todos são bem novos, né? Mas eu tive acesso a essa literatura, né? E uma antiga revista, Pato Donald, conta que o célebre professor Pardal, agora acho que vai ativando mais a memória dos irmãos, ele inventou um aparelho interessante, um interceptor dos impulsos mentais, capaz de captar os pensamentos dos outros, ocultos. Então ele teve essa ideia, né? É interessante. Depois da sua obra pronta, ele saiu pelas ruas fazendo entrevista.
testando o seu aparelho, aquilo que ele havia acabado de inventar. Mas ele ficou muito decepcionado. Mas o que aconteceu? Então, aqui vem o resumo. A palavra, ou as palavras que as pessoas trocavam entre si, elas vinham em oposição aos pensamentos. Essa é a história, né? Em oposição aos pensamentos. Um exemplo. Uma mulher dizia para a outra: querida, seu vestido é lindo. Mas nos seus pensamentos tinha outra coisa. O vestido parecia mais um saco de estopa que serviria como bacheiro de um animal. Olha, veja que coisa terrível, né? As palavras enganosas, né? Para agradar um amigo, muita falsidade, né? Muita hipocrisia. Aí tem outro detalhe. Um repórter fez o professor parar e, interessado com a sua invenção, ele queria olhar mais de perto, queria investigar, não é? E disse para ele: mas que coisa criativa. Fez um elogio para o professor, mas na sua cabeça ele disse: que geringonça, que coisa idiota. Então esta é a história, né? Bem, a geringonça dele não era suficientemente sofisticada para captar as realidades opostas que vinham, pensamentos, palavras. E ele ficou muito decepcionado com a sua invenção. Então, no final do dia, ele sentiu-se frustrado com tanto engano. Bem, muitos já concordaram que a sua invenção, digamos, parecia sofisticada, né? Mas não capaz de captar aquelas realidades opostas, não é? E assim, o professor ficou decepcionado. Mas a história em si era interessante, criativa, né? Mas não a invenção, que não tem sentido. É uma história que alguém escreveu, né? Ficou bem interessante. Mas o que nós podemos dizer é que, pensando aqui nas palavras de Jesus, tem um certo sentido. Porque aquilo que o professor não conseguiu captar, as coisas opostas, os pensamentos e as palavras, quando a gente lê os evangelhos, vê que Jesus conseguia saber o que as pessoas falavam e o que estava por trás, o que diziam. Então, nesse sentido, Jesus Cristo, em seus ensinos, quem realmente ele era, o que ele era capaz realmente de saber sobre o homem que estava nas... Então, meus irmãos, Jesus deixou claro que o encoberto será revelado, o escondido será exposto. De fato, muitos são os relatos da Bíblia que mostram Jesus como conhecedor. João 4,18. Ele viu Natanael debaixo da figueira, antes que Filipe o trouxesse à sua presença. João 47. E nós temos aqui um outro detalhe. Ele sabia que Judas iria traí-lo. Ele sabia que Pedro iria negá-lo. Então são muitos os textos que mostram que Jesus realmente conhecia o homem no seu todo, no seu ser completo. E ele sabia, inclusive, que havia uma moeda na boca de um peixe. Uma moeda que poderia pagar o imposto,
aquela cobrança que veio para ele, né? Perguntaram ao discípulo, né, se Jesus não pagava o imposto. Ele, não, ele paga. Então, veja bem, Jesus, ele, em Mateus 17, 24, mostra esta realidade. Vejam aí os irmãos, em Mateus 17, 24, traz estes detalhes. Irmãos, pode acompanhar. Quando Jesus e os seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores de impostos vieram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não paga o imposto do templo? Sim, paga, respondeu ele. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando-lhe: o que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? Dos seus próprios filhos ou dos outros? Dos outros, respondeu Pedro. Disse Jesus: então, os filhos estão isentos, mas para não escandalizá-los, vá ao mar e jogue o anzol. Tire o primeiro peixe que você pegar, abra-lhe a boca, e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pague, entregue a eles para pagar o meu imposto e o seu. Que coisa interessante, né? Jesus, de fato, ele tinha conhecimento de todas as coisas, de todos os detalhes, e ele não ficava também, como nos mostra a Bíblia, impressionado com as multidões, com as pessoas que diziam segui-lo e crer nele, porque ele conhecia as pessoas, a sinceridade. Muitos eram apenas seguidores e não discípulos, e não praticantes dos seus ensinos. E assim nos diz o texto em João 2,24. Mas Jesus não confiava neles, pois conhecia todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Irmãos, estão percebendo? Muitos são os textos que falam de que Jesus, ele sabia, ele sabe todas as coisas. Nós temos uma outra passagem, por exemplo, de Lucas 7,38, que fala que Jesus foi convidado para ir num jantar. Percebam aqui, irmãos, alguns detalhes. Lucas 7,38, assim nos diz o texto. Convidado por um dos fariseus para um jantar, Jesus foi à casa dele, reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, a seus pés, chorando. Começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois, os enxugou com os seus cabelos, beijando-os, e os ungiu com perfume. Ao ver isto, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então Jesus disse: Simão, tenho algo a dizer. Então Jesus vai adiante para mostrar que ele sabia o que estava na mente daqueles homens. Mas, meus irmãos, nós percebemos que aqui 3 coisas podem ser destacadas nessa experiência de Jesus naquele jantar. Primeiro, uma coisa assim, imprevista, uma mulher pecadora entrando na casa daquele homem, subitamente, sem ser convidada.
uma coisa inadmissível. Naquela época, principalmente na casa dos líderes religiosos, entrar uma pessoa pecadora, e ali estava aquela mulher. Então, os rabinos tinham dificuldade com relacionamento àqueles que eram chamados de pecadores. Meus prezados, nós vemos que, surpreendentemente, ela faz uma coisa extraordinária. Derrama um vaso de alabastro. Ela chora. Ela unge os pés de Jesus, enxuga os seus cabelos. Então, ela fez aqui uma coisa extravagante. Mas ela queria mostrar arrependimento. Ela queria mostrar amor. Queria mostrar gratidão a Jesus. É interessante que ela não profere palavras. Ela apenas, com gestos, mostra isso. Ela estava ali como num silêncio vergonhoso. Não imagina aquela mulher no meio daquelas autoridades, sem ser autorizada a entrar na festa. Ela estava aqui meio muito envergonhada, mas ela teve ousadia de ir ali diante do seu mestre, do seu Salvador, para mostrar tudo isso, arrependimento, gratidão. Mesmo constrangida, ela ali estava diante de Jesus. Então o fariseu, ele não teve coragem de criticar Jesus em voz alta, clara, mas ele pensou: olha, se ele fosse um profeta, ele sabia quem está tocando nele. Veja bem, aí nós vemos que Jesus mostra mais uma vez, provou que ele realmente era Deus. Ele sabia todas as coisas. E assim, o fariseu não teve coragem de criticar com palavras, mas na sua mente ele estava criticando a mulher, desprezando a mulher. E ele também estava como que criticando a Jesus. Então o problema de Simão e dos fariseus, não é? E daqueles que estavam ali na casa, era a cegueira. Ele só viu o pecado da mulher. Ela era uma pecadora, mas eles não viam o pecado neles. Eles se consideravam justos, os melhores, os perfeitos, o padrão da sociedade. Mas Jesus via muito diferente, de maneira muito diferente. Então, assim, meus irmãos, nós vemos que Jesus, em cada situação, ele procurava mostrar realidades tremendas. O que ele sabia acerca do homem, suas palavras, os seus pensamentos. Então, o problema de Simão, desses homens, que eles estavam cegos, não eram capazes de enxergar os seus pecados. Então, como eles iriam confessar os seus pecados, se eles não enxergavam o pecado neles? Será que existe pessoas assim hoje? Existe. Pessoas que só veem o pecado dos outros, ele nunca enxerga o seu pecado, nunca. Tem pessoas que nunca confessaram os seus pecados, humildemente: Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou pecador. Existem muitas pessoas assim. Às vezes fica só questionando aí os fariseus, né? Cegos, mas tem muita gente cega, capaz de ver as suas próprias falhas, mas dos outros estão prontos a ver e a condenar e a criticar. Por outro lado, então Jesus aqui mostra que ele era profeta, porque ele foi capaz de ler os pensamentos e revelar as necessidades daqueles homens. Eles precisavam de perdão. Aí ele conta uma parábola, ele segue contando uma parábola, para mostrar a Simão que ele precisava reconhecer os seus pecados, porque na parábola ele diz aqui que um devia R$500, vamos assim dizer, na nossa moeda, né? O outro devia 50. Nenhum deles podiam pagar, na história que Jesus contou, na parábola. Assim, aí ele pergunta: olha, um devia 500, o outro 50. Se o credor perdoou, quem mostrou mais amor? Então Jesus deixou muito claro, e foi confirmado por Simão: aquele que mais foi perdoado. Então aquela mulher, ela tinha sido perdoada, a graça de Deus tinha alcançado a sua vida, e por isso ela estava procedendo daquela forma. Mas vocês não têm sentimento nenhum, porque não entenderam
a situação espiritual em que vocês estão. Como muitas pessoas hoje ainda não reconheceram os seus pecados. Então, os pecados da mulher eram conhecidos, mas os pecados daqueles homens continuavam ali oculto aos homens, não a Deus. Eles continuaram vivendo assim por causa da cegueira, a cegueira do pecado. Eles se consideravam justos diante dos homens. Existe, irmãos, muitas pessoas assim. Eu já conversei muitas pessoas que vivem essa realidade. Eles se consideram justos, bons, não tem nenhum problema. O que Jesus aqui ensina tem a ver com pessoas que vivem em nosso meio, em nossos dias. Então, não poucas vezes, não em poucas oportunidades, Jesus interrompeu os seus interlocutores para mostrar e corrigir aquilo que eles não imaginavam, que estava nos pensamentos. Jesus já estava pronto para fazer as correções que as pessoas haviam pensado. Quando os fariseus cochichavam e argumentavam mentalmente, acusando alguém e ao próprio Jesus, ele já sabia exatamente o que responder. Quando acusavam ele de estar fazendo uma obra poderosa, milagrosa, diziam que ele estava fazendo por Beelzebu e não pelo Espírito Santo. E Jesus percebeu que eles haviam pensado, e ele então dá esta resposta, conhecendo os pensamentos: se Satanás expele Satanás, dividido está contra si mesmo. Então ele percebeu e deu a resposta que eles haviam imaginado, o que eles haviam pensado sobre Jesus. Então nós vemos que a Bíblia sempre está mostrando que Jesus conhece o homem, no seu falar, no seu pensar. E assim nós vemos que naquela época era de fato uma coisa assustadora saber que Jesus conhecia o homem por dentro e por fora. Foi uma coisa tremenda, mas essa realidade é para nós hoje, nós entendemos e tomarmos uma atitude de viver de maneira diferente. Muitas coisas nós deixaríamos de falar ou de fazer se nós entendemos que Jesus sabe todas as coisas. Não há como ocultar, não há nada oculto para Deus. Como nós vemos nos Salmos 139, verso 12. A Bíblia deixa muito clara que Deus conhece todas as coisas. Meus irmãos, nós precisamos de entender que até a ciência hoje ajuda a entender essa realidade que existe em Deus. Ele sabe todas as coisas. Hoje, por exemplo, nós sabemos que há tantos recursos em que o homem é capaz de ver à noite. Não está havendo limitação. A ciência está progredindo. E muita coisa está mostrando realmente realidades que fazem parte de Deus, que estavam na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Porque a Bíblia assim já afirmava que até as coisas mais ocultas estavam patentes e sempre estiveram patentes diante de Deus. Meus prezados, de fato, não há nenhuma escuridão, nenhuma treva que impeça Deus ver a realidade, ou a realidade. Jesus, ele é capaz de ver a realidade física, a realidade moral, a realidade espiritual que o homem está vivendo. Então não tem como esconder. Então a única saída para o homem é dizer como salmista: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, vê o que está errado, tem misericórdia de mim. Essa deve ser a atitude das pessoas hoje. E este é o grande tema do Salmo 139, a vida exposta diante de Deus. Mas o salmista aqui, ele o faz de maneira pessoal. Ele coloca a sua vida diante de Deus, pedindo que ele pudesse sondar, conhecer o seu coração e remover o que realmente não agradava nem agrada a Deus. Então o salmista mostra que
Deus é um Deus onisciente, um Deus onipresente. Senhor, tu me sondas e me conheces. Então ele sabia que Deus o conhecia. Ele queria que Deus sondasse o seu coração, a sua vida. E assim nós sabemos que ele podia falar, porque ele era sincero e ele sabia que ele precisava de Deus para ter uma vida que pudesse agradá-lo. Meus prezados, não tem como o homem esconder as coisas, nem por algum tempo, nem por muito tempo. Como nós sabemos daquela expressão muito conhecida de Abraham Lincoln: você pode enganar uma pessoa por muito tempo, algumas pessoas por algum tempo, mas não pode enganar todas as pessoas o tempo todo. E Deus, por quanto tempo nós podemos enganar? Por nenhum. Tudo está diante dele. Então, o que nós devemos fazer? Colocar a nossa vida diante do Senhor. E o Senhor sonda, conhece o meu coração, purifica, limpa-me. Então, nós precisamos entender que Jesus sabia, e Ele sabe a minha realidade, sabe a sua realidade. Jesus conhecia a vida da mulher samaritana, Ele sabia das suas falhas, Ele conhece as minhas falhas, Ele conhece as suas falhas. Jesus sabia que havia uma moeda na boca do peixe, e Ele sabe quais os recursos que você precisa, quais são as suas necessidades. O Senhor conhece. Então, esse mesmo Jesus, que naquela época pôde solucionar aquele problema, que aparentemente era um problema dele, mas ele disse que ele não era obrigado, mas para não causar escândalo às pessoas, ele mandou ir lá onde estava o recurso para pagar aquilo que estavam cobrando dele. Assim, o Senhor sabia exatamente onde estava. Que coisa tremenda, né? Sabia onde estava o peixe, como ele devia fazer. Então, Jesus também sabia qual era a motivação da mulher pecadora em entrar naquela casa. De maneira ousada, ela queria mostrar arrependimento, ela queria mostrar gratidão pela salvação, pela graça, pelo perdão, pela misericórdia do Senhor. Ele sabia. E ela ali entrou e encontrou em Jesus, digamos, o apoio para fazer aquilo que estava no seu coração. Porque se dependesse daqueles homens, nem na casa, certamente ela não poderia entrar. Então Jesus sabia a motivação da mulher, conhece a minha motivação, conhece a sua motivação. Jesus mostrou também aqui que era um profeta, ao conhecer os pensamentos dos fariseus. Os fariseus continuaram a viver nos seus pecados ocultos, mas o Senhor conhecia todos. Por causa da cegueira espiritual, eles não experimentaram uma mudança de vida. Então, infelizmente, ainda existem muitas pessoas cegas espiritualmente, não são capazes de enxergar a sua própria realidade espiritual. Há muitas pessoas que nunca confessaram os seus pecados, nunca se arrependeram, nunca se colocaram humildemente diante de Deus. Então, qual é a saída para o homem pecador? Diante deste Deus que tudo sabe, colocar-se diante de Deus humildemente, como o salmista diz: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, conhece as minhas inquietações e vê se há em minha conduta alguma coisa que te ofende. Dirige-me pelo caminho eterno. Que coisa maravilhosa. Nós temos aqui nessas palavras do salmista, e ele fala de maneira pessoal. E cada pessoa precisa colocar a sua vida diante de Deus, como o salmista colocou. E nós queremos concluir a nossa reflexão dizendo uma frase, ou repetindo uma frase que eu sempre uso, para que as pessoas possam entender esta realidade do tempo e da eternidade. Há um Deus que te vê, um tempo que foge de ti
e uma eternidade que o aguarda. Deus está vendo como está a sua vida. Jesus sabia todas as coisas, como das pessoas lá do passado, como sabe da sua vida, como sabe da minha vida. Mas há um tempo que foge de ti. As oportunidades vêm, mas elas passam. E você deve buscar o Senhor hoje, enquanto Ele pode ser achado. Que você possa encontrar realmente um momento para se arrepender, para buscar o perdão, a graça, a misericórdia, como aquela mulher buscou. Então, há uma eternidade que aguarda todos nós. E nós precisamos estar preparados para ela, colocando a nossa vida diante do Senhor. Então, nós vemos que aqui Jesus deixou clara esta palavra: não há nada escondido que não venha a ser descoberto, o oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disserem nas trevas será ouvido à luz do dia, e o que vocês sussurrarem aos ouvidos dentro de casa será proclamado dos telhados. Então, nós precisamos ter sempre diante de nós essas palavras de Jesus. Não podemos ocultar nada diante de Deus. Então, nós temos que buscar fazer o que o salmista disse. Pediu para o Senhor purificar a sua vida, santificar, que você possa buscar primeiro o perdão, a salvação, a santificação, e ter um propósito de viver e viver para Deus, porque há uma eternidade que eu aguardo, mas as oportunidades passam. Há um tempo que foge. Deus está vendo a minha vida, a sua vida, as suas necessidades. Como você tem considerado a sua própria vida diante de Deus? Nós vamos ouvir uma música. Enquanto isso, a igreja está orando por você que aqui está, para que você possa ter entendido essa mensagem e dar uma resposta àquilo que Deus espera de você hoje, enquanto você está tendo oportunidade. Faça uma oração essa música. Transforma. Só o piano, André, bem baixinho.
fariseus sempre estavam ouvindo Jesus, mas não estavam prontos a reconhecer os seus pecados. Ao contrário, eles se consideravam justos. Estavam ali para questionar Jesus e questionaram se ele era um profeta. Jesus provou que ele era, porque ele sabia os seus pensamentos, o que eles estavam questionando. Jesus provou, de fato. E nós esperamos que você tenha uma postura como aquela mulher que confessou Jesus, se arrependeu, passou a amá-lo, passou a viver para Ele em gratidão. Ela foi alcançada pela graça, porque primeiro ela se considerou pecadora. Você já confessou o seu pecado, teve o seu momento, o seu encontro com Deus, aquele encontro para a salvação da sua alma? Quem sabe haja alguém aqui que queira tomar a sua decisão, queira se manifestar, levantando a sua mão. Nós vamos orar, já encerrando este culto, lembrando da sua alma, da sua vida. O Senhor pode atender às suas necessidades espirituais, morais, emocionais. Ele está aqui, o mesmo que agiu no passado, fez aquela obra extraordinária no poder do Espírito. É o mesmo que hoje quer trabalhar no seu coração. Alguém jovem, adulto, qualquer pessoa que estando aqui queira tomar a sua decisão ao lado de Jesus, queira ter uma postura diferente dos fariseus, sempre se consideravam justos, mas nós todos somos pecadores. A Bíblia diz: todos pecaram, destruídos estão da glória de Deus. Alguém, qualquer pessoa que humildemente quiser entregar sua vida para Jesus, há um Deus que te vê, tempo que foge de ti, a eternidade que o aguarda. Essa expressão deve estar sempre diante de você. Pense nisso. Nós vamos nos colocar em pé, vamos orar. Pai, nós te agradecemos que o Senhor nos
proporcionou esses momentos aqui na tua casa, te adorando, ouvindo a tua palavra, tendo comunhão com os irmãos, intercedendo pela obra missionária, pelos enfermos, ó Deus. Sabemos que o Senhor vai dar a melhor solução para cada pedido aqui feito, vai atender aos desejos de cada um que te buscou sinceramente, que colocou sua vida diante do Senhor. Se porventura houver alguém aqui, ó Deus, que precisa tomar uma decisão na sua vida espiritual, confessando os seus pecados, aceitando Jesus, eu posso fazê-lo o quanto antes. Agora, quando nós nos despedimos da tua casa, queremos contar com a tua proteção, que o Senhor nos use em todos os momentos, que nós possamos estar prosperando em todos os âmbitos da vida, Pai. Assiste aqueles irmãos que aqui não estão, pedidos por algum motivo, por viagem, doença, cuida do teu povo, Pai. Que agora o amor de Deus, Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo de Deus, terceira pessoa da Trindade, convosco esteja, por igual, com todas as igrejas na face da terra espalhadas, hoje e para sempre.